Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Editorial número 2 não pode ficar sem eu te desejar uma mesa farta e repleta de bênçãos. Pessoal, hoje a gente tem muito assunto importante para tratar com vocês aqui, mas eu preciso abrir um adendo aqui. Um influenciador de direita fez muitas críticas sobre mim, porque eu citei Hanren Habermas, tá? Hanren Habermas, para quem não sabe, é um filósofo jurista que ainda está vivo, foi da segunda leva da escola de Frankfurt, tá? A escola de Frankfurt, só a título de conhecimento, é uma repaginação do marxismo. Então eles são socialistas. Tá? E ele, que é discípulo de Adorno, também de esquerda. E eu citei ele aqui e falei que gosto de alguns trechos do ponto de vista jurídico que ele defende. Então teve uma pessoa que veio e falou que eu estou enganando todo mundo, que eu não sou de direita por citar o Habermas. Tá, vamos entender um pouquinho? Olha só um trecho de um dos livros dele. O poder do Estado de Direito depende da independência e da integridade do poder judiciário, que deve estar comprometido apenas com a lei e os princípios constitucionais e deve ser capaz de resistir qualquer interferência ilegal ou pressão política ou econômica. Ou seja, ele critica qualquer judiciário que se vende politicamente. E foi o trecho que eu citei. Ele falou isso no seu livro Direito e Democracia. Tá. O que vocês têm que entender? Vou dar um outro exemplo para vocês. E isso aqui é até meio retórico aqui, mas vamos lá. Eu gosto de Titãs. Tem uma música deles que se chama Os Cegos do Castelo, que eu gosto bastante. A grande questão aqui é que os Titãs ontem fizeram um papel. Ontem não, esse final de semana. Colocaram uma música deles, já uma música pouco conhecida, pouco expressiva, onde eles citam grandes nomes da maldade mundial, nomes do nazismo, do fascismo, dentre outros, e cita inclusive Hitler. E colocou o Bolsonaro lá dentro, uma música lá de 1987, onde eu era bebezinho, né? Eu acho ridículo e te digo mais, acho que Bolsonaro deveria ingressar com calúnia, pedido de calúnia contra os titãs. Mas isso vai fazer com que eu deixe de gostar da música Segue o Seu Castelo? Não. Então a gente tem que saber diferenciar bem. Isso vai dizer que o Habermas estava errado quando ele defende pautas jurídicas? Não. Então, gente, vamos abrir a mente, tá? Vamos abrir a mente para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a verdadeira política, tá certo? E aí você vai colocar no comentário se você concorda comigo ou não, tá certo? Bora lá, mas vamos começar com notícia aqui. Vamos começar com uma notícia bomba aqui que foi publicada no próprio jornal o Globo. Vamos lá. Tem uma CPI que pode ser mais pesada do que a CPMI dos atos antidemocráticos. E eu estou falando da CPI do MST. Quem é cotado? O Coronel Zucco, o Ricardo Salles e o Kim Kataguiri para presidir essa sessão dessa CPI. Ricardo Salles, ele é um dos cotados para ser o relator da CPI ou presidente da CPI do MST. Só que aqui o Globo fica assustado porque Ricardo Salles já defendeu tratar sem terras a bala. Assustou com isso? Pois eu te digo, não se assusta não. O Código Civil brasileiro, ele tem poucas pautas, o direito brasileiro, poucas pautas que garantem o direito de autotutela, ou seja, você se defender porque o Estado não vai estar lá para te defender. Uma delas é se defender contra o agressor que invade as suas terras. Lógico que dentro do limite de uma proporcionalidade e razoabilidade. Mas se sem terras armados invadem a sua terra, tá certo, Ricardo Salles, não tá errado não. Então o que eu quero dizer para vocês? Lula cedeu e entregou um conselho super poderoso, super forte ao MST. Mas essa CPI vai achar muitas lacunas ainda no governo Lula e vinculação a muitos petistas
e muitas coisas erradas do MST. E esse grupo vai se revoltar com o Lula, que não está blindando esse grupo, que é o MST. Tá certo? Então vai dar muita coisa errada ainda. Bora lá que eu vou citar uma outra pauta aqui para vocês do presidente Bolsonaro, tá? O Mário Frias, oficial, citou o seguinte: Jair Messias Bolsonaro sempre esteve no meio do povo, nunca viveu de demagogia e coloca em prática aquilo que prega. Por isso, é tão amado e querido pelos brasileiros. Por que eu estou colocando aqui de novo? Estava Tarcísio e Bolsonaro. Dois nomes de muito, muito peso. Muito peso mesmo. Está aqui Bolsonaro com a criança no meio do povo, gesticulando. Isso aqui contrasta muito com aquela imagem de Lula conversando com seus apoiadores de trás de uma cerca de arame farpado. Sem estar no meio, sem adentrar no meio do povo. Teve um editorial, inclusive da UOL, que fala o seguinte: no dia 1º de maio, Lula fala com os empregados, enquanto Bolsonaro fala com os patrões. Pois é, tem uma coisa que você precisa entender. Ao falar com os patrões, Bolsonaro também fala com os empregados. Tire os patrões e tire os empregos dos empregados. O que sobra? Então, se a gente teve um crescimento econômico e vive agora uma tragédia econômica, é não à toa, tá? Não é à toa. Isso tem uma razão de ser. Então, eu queria que você prestasse muita atenção sobre tudo isso que vem sendo exposto, para que você lembre que a gente tinha Paulo Guedes estava começando a engrenar nossa economia e agora a gente tem um presidente que joga contra o próprio país, dizendo inclusive lá na Espanha que não se deve investir aqui no Brasil. Então assim, a coisa é um tanto quanto grave. E olha só as medidas. Trago aqui para vocês uma matéria do Diário de Pernambuco. O presidente da Argentina vai estar aqui no Brasil para se reunir com Lula, depois do desastre econômico. E o que ele vem fazer aqui? Pedir socorro, pedir ajuda. O deputado federal Paulo Bilinski ironizou, né? Colocou uma matéria aqui da Globo News, onde fala que o presidente da Argentina chega hoje, né? No caso, essa matéria foi publicada ontem, mas chega hoje aqui no Brasil. E aí ele publicou, ó, vem pedir seu dinheiro emprestado. Quem está a fim de emprestar dinheiro para a Argentina? E tem um editorial que fala que Lula empresta dinheiro para quem não quer pagar ou não pode pagar. A gente está passando por um momento desastroso e crítico da nossa economia. Agora não é hora de emprestar dinheiro para a Argentina, de fazer agrado ou de fazer graça para países vizinhos que estão em dificuldade. Nós temos nossos próprios problemas. E Lula parece que está alheio à realidade do Brasil. Eu acho que ele prefere até ficar fora viajando do que enfrentar os problemas e a realidade que nós temos aqui dentro do Brasil. Não à toa, o Arthur Lira realmente fala que Lula tem um governo que não vai dar certo. Não é isso? Enfim, agora eu vou entrar numa questão pessoal que já deve ter acontecido, inclusive, com muitos de vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, de cá, ó. Coloquei o contato aqui, esse aqui é o contato do nosso escritório de advocacia. Tem muitas pessoas que gostam de te ofender nas redes sociais. Então preste atenção. É didático você saber isso. Se você chama alguém de comunista, há algum crime nisso, alguma coisa de errado? Não. Até porque no Brasil existem, inclusive, lideranças partidárias, como o próprio Partido Comunista do Brasil, e se a pessoa auto-intitula defensor daquela ideologia que é lícita no país, isso não há qualquer erro em você chamar essa pessoa de comunista. Mas e ser chamado de fascista? Isso gera algum impacto? Sim, gera. Teve algumas pessoas que deixaram comentários aqui falando que a gente é fascista. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até onde se sabe, isso configura em calúnia. E às vezes você vê a pessoa deixando ali esses comentários te ofendendo nas redes sociais. Eu vou deixar um contato aqui. Esse contato aqui é de uma das advogadas do nosso escritório e ela está se especializando nisso aí. Porque é pedir indenização moral e
responder à altura. Então, se você foi chamado de fascista, se você foi ofendido nas redes sociais, isso não é justo. Eles não querem fazer o PL da censura, mas eles podem falar o que eles querem. Então, se você passa por esse problema, eu estou deixando o contato aqui. Esse é o contato do nosso escritório, tá? Aqui você não vai falar sobre questões políticas, nada disso. Se você tem algum problema jurídico, como esse, por exemplo, foi chamado de fascista, você pode inclusive pedir danos morais contra essa pessoa. Você pode inclusive pedir uma indenização. Então é só você entrar em contato, marcar uma consulta, você vai ter o respaldo aqui para que esse tipo de coisa, esse tipo de violação acabe, tá bom? Então, muita gente pediu para que eu deixasse o contato aqui do escritório, eu vou deixar aqui, tá? Para você que foi ofendido aí nas redes sociais, tá o contato aqui, tá certo? Obrigado por tudo, grande abraço e fique com Deus.